Passamos então a palavra para Igor, que vai falar sobre o tema da noite. Deve ficar melhor. Posso ficar aqui? À vontade. Boa noite, meus queridos. Muito bem. Mais uma vez, de volta ao Seara de Luz, pela terceira vez consecutiva, que nos enche de muita alegria. Uma das coisas boas dessa nossa atividade e das oportunidades que a gente tem tido de falar sobre o Evangelho de Jesus é que, participando desses eventos, a gente recebe um presente logo de início, que é a arte espírita, né? Então, Wesley, meu querido, muito obrigado. Eu vinha vibrando exatamente que eu sabia que eu ia encontrar a arte espírita se fazendo presente. Eu não sei se está muito alto ou se eu estou muito perto de alguma caixa de som que está fazendo um eco. Não é nada espiritual não, viu? É só questão não precisa ficar preocupado que é um espírito para si. Então é fantástico isso. Eu costumo dizer que a gente pode falar 30, 40, 50 minutos. Quando a gente é mais tagarela, talvez seja o nosso caso, a gente vai falando. Mas a música, ela tem esse poder de ir direto na nossa alma e deixar uma mensagem, muitas vezes em 1, 2 ou 3 minutos, mais profunda do que 40 ou 50 minutos de conversa. Então fica aí sempre as minhas congratulações e o agradecimento por essa oportunidade de ter vivenciado isso já de cara. O outro agradecimento é a todo o movimento espírita aqui da CRES 2 e principalmente capitaneado aqui pelos trabalhadores do Seara de Luz, por mais essa jornada, pelo convite carinhoso que nos foi feito. A Lucimar falava ali que carinhosamente a gente atendia, mas lógico que a gente tem que atender carinhosamente. O convite é tão carinhoso, a gente tem que fazer a contrapartida, né? E tratando na noite de hoje, meus caros amigos, agradecendo então a presença de todos, rogando a Jesus que Ele nos envolva a todos nessa noite, que seja uma noite de boas reflexões, que a gente procure aproveitar esses momentos para pensar e refletir sobre um tema que é tão desafiador: decepções, ingratidões e afeições destruídas sobre a ótica espírita. E aí, logo de início, a gente busca a contextualização. Porquê do tema? O porquê do tema. E o nosso contexto é exatamente o Livro dos Espíritos, que lá na sua quarta parte, ou no seu quarto livro, na quarta grande divisão, intitulada Das Esperanças e Consolações, vai ter o primeiro capítulo, que trata exatamente das penas e dos gozos terrestres, e as questões 937 e 937A, salvo muito engano, e a 938, vão tratar exatamente dessa temática. Foi o título que Kardec colocou: Decepções, ingratidão e afeições destruídas. E essas questões são 3, então uma questão, uma subquestão e uma outra vão tratar desse assunto. Como toda a temática espírita, talvez se 10 pessoas viessem aqui falar sobre esse assunto, fizessem 10 palestras diferentes. E o tema ele é muito interessante. Eu falava para a Lucimar que em algum momento a gente teve que parar, porque senão a gente ia fazer uns 40 ou 50 slides aqui, vocês iam sair de meia-noite daqui do Seara de Luz e não ia dar certo, né? Então a gente foi tentando consolidar o que a gente achava de mais importante, mas era uma temática, embora nós estejamos falando apenas de 3 questões do Livro dos Espíritos, porque uma questão vai ter uma subquestão. Mesmo assim, o tema dá mais alta profundidade. Nós escolhemos um caminho para trilhar. Vocês vão ver ao longo da apresentação que nós escolhemos um caminho para trilhar. Mas já fica o primeiro dever de casa para vocês. Faz um ano que eu não venho, então eu vou passar já o primeiro dever de casa para vocês. Façam a leitura quando chegarem em casa dessas questões. Até para ver se a gente não falou muita bobagem aqui para vocês, né?
Então, quando chegarem em casa, leiam as questões, aproveitem e sigam nesse bom costume que nós devemos ter de ler Kardec. O Livro dos Espíritos, principalmente, deve ser o nosso livro de cabeceira. Eu acho que eu já falei isso aqui em alguma outra ocasião. Muito bem. E para que a gente comece, então, começando logo, introduzindo conceitos que são extremamente desafiadores, eu decidi trazer para vocês uma história, uma pequena história, que talvez alguns de vocês conheçam. E eu já vi umas 3 ou 4 diferentes versões dessa história. É a fábula do sapo e do escorpião. Alguém conhece aqui já a historinha? Então, a Emília conhece, a nossa irmã lá, olha, um bocadinho de gente conhece. Vamos ver se eu conto diferente. Tem aquele ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Às vezes aumenta 1,5, 2, 2,5, vai variando. Eu vou me ater aos detalhes que são importantes para a nossa apresentação. Depois, lá na frente, eu até conto uma segunda versão. Uma segunda versão, muito interessante. Acontecem essas coisas mágicas, por exemplo, tipo, durante a semana, vindo para cá, uma pessoa me passar um e-mail no trabalho com essa história. Eu fico olhando assim, rapaz, não é coincidência. E exatamente uma outra versão interessante da fábula, que me ajudou bastante na contextualização e na elaboração do tema. Então, é a história de um sapo e de um escorpião, né? Poxa, claro, né? Que a fábula é a fábula do sapo e do escorpião. E aí o sapo estava ali, vamos imaginar, num brejo, num riacho, numa lagoa, sei lá onde. E de repente ele escuta alguém chamando ele, era um escorpião. E o escorpião chega para o sapo e diz assim: ô sapo, será que você consegue me fazer um grande favor? E aí o sapo, prestativo, mas pois não, qual é o favor que você quer? Eu gostaria, por gentileza, que você me ajudasse, porque eu preciso atravessar desse lado, vamos imaginar, da lagoa, para o outro lado. E eu não consigo, eu não tenho como fazer isso. Então, será que você podia me ajudar? Eu subo nas suas costas e você que tem toda a habilidade para cruzar a lagoa, cruza a lagoa e me deixa do lado de lá. O que é que vocês acham que o sapo pensou? Mas vá, você está pensando que eu sou besta? Você vai me dar uma ferroada, eu vou morrer afogado lá na metade do rio, da lagoa. O escorpião disse: não, eu não vou fazer isso de forma nenhuma, até porque se eu me ferroar na metade do caminho, eu também vou acabar morrendo afogado. Eu garanto para você que não vai acontecer nada. Garanto. Então o sapo lá, né, começando ali, dando os primeiros passos na doutrina espírita, resolveu fazer uma caridade e atravessar o escorpião de um lado para o outro. Quando chegou na outra margem, o escorpião desceu, mas antes de descer, o que foi que o escorpião fez? Hein, pessoal? Vocês já conheciam a história, então? Ferroou o sapo. Foi lá o escorpião e pum! Deu um ferrãozinho, uma ferroada no sapo. E aí o sapo, mergulhado naquela dor, naturalmente teve a postura que a maioria de nós tem quando a gente leva essas ferroadas desses escorpiões, né? Ficou ali envolvido na sua dor, sofrendo a sua dor e ao mesmo tempo indignado, porque ele tinha feito uma caridade, era assim, era essa, olhem bem, frisem bem, era essa recompensa que você me dá por eu ter lhe ajudado. E aí vai perguntar: por quê? Eu te ajudei, eu fiz uma caridade com você. É assim que você me paga? Bem que eu desconfiei, eu disse que você ia me ferroar. E aí, mergulhado naquele processo de dor, o sapo vai cobrar satisfações do escorpião. E a singeleza da história é que o escorpião vai responder, mas não antes de o sapo fazer aquela famosa frase, né? Aí já é a minha contribuição, meu meio ponto na fábula, né? Mas deixa estar, se preocupe não. Deus lá em cima está vendo o que você fez. Ou então aquele famoso personagem que tem hoje que diz: olha, eu só quero desejar para você que Deus dê para você de retorno tudo aquilo que você fez para mim. Só isso. Vocês conhecem esse personagem? É a moda agora, né? Então ficou assim: Deus está vendo, você vai ver o que vai acontecer. E naquele momento, o escorpião, perguntado sobre o porquê, vai dizer: Dona Santana está rindo aí, Dona Santana, né? Porque nasceu sob o signo de escorpião, né? Mas só que a Dona Santana já é uma escorpião do bem, né?
uma escorpião do bem. No final, ela vai mostrar para vocês, através da distribuição de um presentinho que ela trouxe aqui para os amigos de Currais Novos, bem singelo, como ela é uma escorpiãzinha já evangelizada. Mas esse escorpião da história não. Isso na brincadeira, porque ela nasceu em novembro, e todo mundo sabe aqui que os nascidos em novembro estão sob a tutela na convenção desse signo. E aí o sapo pergunta, mas por quê? E aí o escorpião responde, mas é a única coisa que eu sei fazer. É só isso que eu sei fazer. A única coisa que eu sei fazer na minha vida e que eu faço bem é ferroar. Então ele ferrou. De uma certa forma, eu estava talvez até tentando agradecer pelo que o sapo fez a ele, mas era a única coisa que ele sabia, ele não sabia fazer outra coisa. E aí nós vamos guardar essa história, depois eu conto a outra versão, para vocês ficarem, querendo saber como é a outra história. E nós vamos então usar essa história como pano de fundo na nossa apresentação, analisando essa pequena fábula sob o contexto da decepção, da ingratidão e das afeições destruídas. Vamos fazer esse passeio então. Primeiro, fazendo a primeira pergunta. Decepção. Por quê? Por que o sapo se decepcionou? Por que ele perguntou por quê? E por que ele ficou então, naquele momento, constrangido diante de uma situação onde ele recebeu um retorno que não era o retorno esperado? Então, o primeiro sentimento, a primeira análise que a gente precisa fazer é que a decepção ela acontece exatamente a partir de uma frustração. A frustração das nossas expectativas depositadas com relação a uma pessoa, com relação à vida ou com relação a Deus, que seja. Se a gente alimenta essas expectativas de receber o retorno, na hora em que a gente não recebe o retorno, ou na hora em que a gente recebe um retorno diferente daquele que a gente esperava, naturalmente o que é que acontece? A gente se frustra. E aí surge a decepção. O sapo vai se decepcionar com o escorpião exatamente porque de uma forma direta ou indireta ele estava esperando um retorno. E isso está explícito até na forma como ele fala na singeleza da nossa história. Poxa, eu te ajudei e é assim que você me paga. Peraí, mas você estava esperando um pagamento? E a gente não aprende na doutrina espírita que a gente deve fazer a caridade, fazer o bem sem olhar quem, não deve esperar a recompensa? Então, na hora em que você faz alguma coisa esperando receber alguma coisa de retorno, a tendência natural, como nós todos vivemos ainda no mundo de expiações e provas, repletos de espíritos ainda, de expiações e provas, assim como nós mesmos, é muito provável que a gente receba um retorno diferente do que a gente esperava ou idealizava. Quando isso acontece, então, a gente se decepciona. Faltou base evangélica para o sapo. Eu disse que ele estava só começando na doutrina espírita. Começou a vir, frequentar assim as reuniões aqui do Ceará de Luz, mas era assim, vinha uma, não vinha outra, ainda estava dando os primeiros passos. E faltou para ele uma base evangélica fundamental, que está onde? Está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos seus capítulos, nos seus versículos específicos de 38 a 42, onde Mateus, registrando as palavras de Jesus, vem nos dizer e nos mostrar a orientação que o Cristo dá a todos os seus discípulos. Se alguém vos bater na face direita, ofereça, apresentai-lhes também a outra. Se alguém quiser pleitear contra vós para tomar a vossa túnica, entrega para ela também o teu manto. E se alguém te obrigar ou te constranger a caminhar com ela 1000 passos, caminhe também com essa pessoa mais 2000. Dai àquele que vos pedir. E não repilais. Não diga não àquele que vos queira tomar emprestado. Inconscientemente foi o que o sapo fez, mas ele não fez com a base do Evangelho. E aí, a decepção naturalmente aconteceu. Mas espera aí, poderia ser uma
uma réplica do sapo. Peraí, apresentar outra face? Apresentar outra face é demais. O que será que Jesus Cristo quis dizer com isso? Certamente, quando ele nos dá essa orientação, ele não está nos falando literalmente. Ele está nos trazendo para as nossas reflexões uma ideia que ele vestiu conforme a sua característica, de uma forma peculiar para poder ser entendido, sobretudo pelas pessoas que éramos nós mesmos há 2000 anos, enquanto humanidade. O que é que Jesus quis dizer? Aí está lá Kardec, em conjunto com os Espíritos, em um Evangelho segundo o Espiritismo, clareando um pouco e dizendo que não é preciso pagar o mal com o mal. Quando Jesus está dizendo apresente a outra face, ele está dizendo exatamente isso. Que na hora em que você receber alguma coisa negativa, uma ofensa, uma injúria, se decepcionar com alguém, se você se decepcionou com alguém, é porque esse alguém fez alguma coisa que você não esperava, na maioria das vezes, muito provavelmente, algo que não foi tão bom assim. Apresentar a outra face significa não desejar o mal de retorno para essa pessoa. Na simbologia da brincadeira do sapo, eu só quero que você receba de Deus tudo aquilo que você fez por mim. Nessa hora, consciente ou inconscientemente, a gente está dizendo o seguinte: olha, meu irmão, minha irmã, você fez o mal para mim, mas Deus está vendo, e nesse Deus está vendo, entenda-se, eu quero que você receba da vida a mesma coisa que você me fez. Consciente ou inconscientemente, a gente deseja o mal para outra pessoa. Muitas vezes, mascarando esse desejo do mal com a velha palavra da justiça. Eu não quero nada. A única coisa que eu quero é que a justiça aconteça. E aí era Hércules, na semana de Parnamirim, quem vinha falando que fazia uma palestra sobre isso. Onde é que está o limite tênue entre a justiça e a vingança? Será que o que a gente quer mesmo é justiça? Ou será que o que a gente quer mesmo, na realidade, é vingança? Então, Jesus, quando nos fala sobre o apresentar a outra face, está nos dizendo que não é preciso pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele. Olha, sapo, se você tiver que escolher entre ferir e ser ferido, como discípulo do Evangelho, prefira ser ferido do que ferir. Suporte pacientemente uma injustiça. É melhor você sofrer pacientemente uma injustiça do que você ser um instrumento da injustiça. Se é de você ser o algoz ou a vítima, prefira sempre ser a vítima, nunca o algoz. O verdadeiro discípulo do Evangelho sempre vai preferir ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Ou seja, se você tiver que escolher entre receber o mal e praticar o mal, mais glorioso e melhor para você enquanto discípulo do Evangelho é receber o mal do que praticá-lo. Porque se você está recebendo, você não é cúmplice do mal. Mas se você está praticando, você é. E aí é Joana de Ângeles quem vem nos falar que o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, mas é o mal que eu faço para os outros. Esse mal me faz mal. Então faltou a base evangélica para o sapo. Receita universal. Receita universal. Que está consolidada em um Evangelho segundo o Espiritismo que já se distribui pelo mundo. Nas suas versões aqui em espanhol, não vou pronunciar, é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou alguma coisa muito parecida com isso. O Evangelho segundo o Espiritismo em Esperanto, aí esse eu não me arrisco mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo no idioma inglês, The Gospel According to Spiritism. O Evangelho segundo o Espiritismo, volta aí, volta um pouquinho, na edição francesa. E pasmem, nas minhas pesquisas pela internet, eu encontrei uma versão do Evangelho segundo o Espiritismo em japonês, ou alguma coisa muito parecida com isso. Então, essa é a receita universal. O grande ensinamento do Cristo, que Ele mesmo exemplificou. Recordemos os exemplos de Jesus. O nosso grande mestre, o nosso grande modelo, o nosso grande professor.
Qual foi o exemplo da sua vida? Perseguido, conforme nos evocou a música que falava sobre Pedro. Não fugiu ao sacrifício, porque ele é o exemplo das suas próprias palavras. Então o sapinho tem que ficar tranquilo. Ele teve uma grande oportunidade da vida, a oportunidade de fazer o bem, e ele fez o bem. E só se decepcionou porque ele esperava receber alguma coisa em troca. Essa foi o grande furo do seu entendimento. Ele era para fazer o bem pelo bem. Porque aquele que tem o verdadeiro desejo do bem, faz independentemente das circunstâncias, quaisquer que sejam as pessoas, sem nenhuma vírgula, sem nenhum mais, sem nenhum porém. Aquele que faz o bem, faz o bem. Ponto. Não precisa esperar. Quando nós esperamos a recompensa, naturalmente nós nos decepcionamos. Aí a gente fica com o coração partido, né? O coração sangrando, faz aquele melodrama. Ai, eu estou sofrendo, meu coração está partido, fulano partiu o meu coração. Já ouviram isso, não? Olha só como a gente é egoísta, né? Fulano partiu o meu coração. Será que foi mesmo? Ou será que fulano fez alguma coisa? Eu me decepcionei com fulano e em nome disso eu parti o meu próprio coração, porque o meu coração é meu. Só quem parte ele, reparte, desparte, remenda, conserta e desconserta, sou eu mesmo. O problema é que a gente transfere para os outros a responsabilidade que nos compete. O problema não é da pessoa que nos fez o mal, ela vai ter que arcar com as consequências do mal praticado perante a lei divina, sem dúvida nenhuma. O problema é como nós nos comportamos diante disso, porque a forma como nós nos comportamos diante disso mostra o quanto nós estamos firmes em seguir o Evangelho de Jesus, ou o quanto nós ainda estamos vacilantes em fazer isso. É por isso que Joana de Ângeles, num livro fantástico seu chamado Espírito e Vida, que nós vamos inclusive resgatar mais lá na frente, na última história que nós vamos contar, nós ainda vamos contar uma outra história, pessoal. Tenham paciência, só são duas que eu trouxe dessa vez. Que as dores valem o valor que nós lhe damos. As dores, eu achei isso fantástico, não sei vocês. As dores valem o valor que nós lhe damos. Nós é quem potencializamos muitas vezes os nossos sofrimentos. A gente tem o poder de parar de sofrer, basta a gente querer. Mas a gente fica ali remoendo. Aí passa um tempo, equaliza-se a situação. Lá na frente, quando parece que está tudo bom, mas fulano partiu o meu coração. Aí a ferida que já estava cicatrizada começa a sangrar, porque a gente meteu o dedo nela. Foi a gente que meteu o dedo nela. Então as dores valem o valor que nós damos para elas. A decepção, a ingratidão, a afeição destruída, ela vai ser tão pungente, mais ou menos, dependendo do quanto a gente coloca ela no holofote. Aconteceu, se decepcionou com alguém, tentou a reconciliação, conseguiu, não conseguiu, a vida continua. Mas a gente fica ali, batendo naquela mesma tecla. E o músico que vai tocando piano, uma tecla só, não caminha muito, não é? Tem que passear, e eu não entendo nada de música, mas tem que passear por todas as notas, tem que verificar todas as possibilidades, e a gente fica ali, batendo naquela mesma tecla, realimentando o mal, porque parece às vezes que a gente, no lugar de eleger a alegria, a felicidade, o amor e a concórdia para a nossa vida, a gente decide ter como combustíveis para a nossa vida o rancor, a mágoa, o sofrimento. Não se enganem, porque nós não estamos aqui para não falar das nossas responsabilidades. Só depende de nós. Na maioria das vezes o sofrimento, se não em todas, é uma escolha que nós fazemos. Muitas vezes resultado das nossas ações são os frutos que nós colhemos, porque nós plantamos sementes. Quais são os frutos que nós queremos colher? E antes disso, quais são as sementes que nós estamos plantando? Então Joana nos fala: quem assimila decepções extravasa pessimismo,
É aquela pessoa que é desagradável. Você chega perto dela e diz assim: fulano, bom dia. Não está muito bom não, né? Aí você já está correndo assim: não está muito bom, mas vai melhorar. Talvez melhore, talvez não melhore, né? Ou então aquela pergunta: e aí, como é que está tudo? Tá mais ou menos, né? Mas está mais para mais ou mais para menos? Está mais para mais, né? Está mais para menos. Então, quem assimila decepções extravasa pessimismo. O que é preciso fazer, Joana? Nossa universitária, vocês sabem já, depois de 2 anos e agora o terceiro, que a gente gosta sempre de pedir a ajuda dos universitários, né? Então, dessa vez vai ser Joana de Ângeles, a nossa universitária. Nós já tivemos aqui falando muito de André Luiz, né? E aliás, o Ceará de Luz teve uma participação muito importante, né? A gente vem seguindo a história, né? Na primeira vez que eu estive aqui, eu vim com a minha esposa e a minha sogra, e nós nem imaginávamos que nós pudéssemos, ainda não tínhamos a ideia de que a gente pudesse vir a engravidar. Então nós viemos aqui para falar sobre André Luiz, e foi um ano bem interessante, porque André Luiz esteve presente nas nossas reflexões a partir do surgimento de Nosso Lar, né? Que houve uma divulgação muito grande para as obras de André Luiz. Por força disso, nós revisitamos a obra de André Luiz. E aí, no ano de 2011, nós viemos aqui ainda já como pai, mas ainda assim, né, o André estava na barriga da mamãe. Eu vim com a minha mãe dessa vez. No ano passado, o André Luiz estava perto de nascer quando a gente veio aqui. Foi o quê? Foi novembro, né? No dia 9 de dezembro, André Luiz nasceu. E o André Luiz tem muito por conta da nossa admiração a esse grande espírito, e o Ceará de Luz teve uma participação nisso. Eu acho que eu até já falei isso no ano passado, porque foi a partir do nosso debruçar sobre a obra de André Luiz que a gente passou a admirar cada vez mais esse espírito, e decidimos então render as nossas homenagens a ele, colocando o nome dele no nosso filho. Porque vocês sabem que pai coruja é assim, ele arranja um tempinho na palestra para falar do filho. Não tem nada a ver, né, com vocês? Eu abri e fugi do assunto completamente só para falar do André Luiz, que está lá em casa, o pico roxo do papai. Pode vir que a viagem é mais dificultosa para ele, e ele está um pouco gripadinho. Então é uma história, né? Aí hoje eu estou aqui já com o pai do André Luiz, né, que faz sucesso lá no Facebook. O pessoal chega para mim e me chama mais de Igor. A gente perde a identidade quando a gente é pai. É o pai do André. É interessante isso, porque quando a gente é pai e mãe, a gente naturalmente deixa de ser, reduz um pouco a taxa de egoísmo, né? Porque a gente deixa de se preocupar um pouco com a gente e passa a se preocupar com o outro. Mas dessa vez é Joana, a nossa universidade. Vamos voltar, né? Volta. É imprescindível romper as comportas do personalismo infeliz para que as vibrações de felicidade te visitem a casa mental. A escolha é tua, meu irmão. Você escolhe se você quer preencher os seus pensamentos e pensamentos felizes ou infelizes. A escolha é tua. O que você quer fazer? Não bota a culpa para o outro, não. O outro não manda na sua cabeça. Ah, mas fulano me decepcionou e eu não consigo esquecer. Pois arranja um jeito de esquecer. Porque o fulano está lá vivendo a vida dele, feliz da vida, e você está alimentando o seu sofrimento ali. A troco de quê? Isso não lhe faz nenhum bem, só lhe faz mal. Então vamos lá, corrigir aí, consertar, costurar os nossos corações. Nada de coração sangrando, partido decepcionado, não. Por que não? Principalmente porque pensemos sobre quais são as razões da ingratidão. Por que a ingratidão acontece? Por que ela acontece? Por que existem escorpiões na nossa vida? E aí, quando nós falamos da história, eu tenho certeza que em algum momento a gente lembrou de uma história. Tranquilo, isso aí faz parte, gente, do mundo de expiação de provas, né? A gente se encontra com escorpiões. E por que a gente se encontra com escorpiões que cometem atos de ingratidão com a gente? Estou falando assim de propósito, porque no final do slide a gente, inverte o jogo. A ingratidão decorre da nossa própria condição de imperfeição. Não pense que não. O mundo de regeneração ainda é uma promessa. Então, no nosso mundo, nós vamos topar, sim, com escorpiõezinhos que vão fazer alguma coisa não tão boa assim com a gente. É preciso que a gente tenha consciência disso. Quantas pessoas na nossa vida ainda são escorpiões? Ainda
ainda estão no nível de magoar, de ferir, de destilar veneno. Por quê? Porque é só o que elas ainda sabem fazer. São pessoas que não estão ainda com o devido conhecimento do Evangelho de Jesus. Estão precisando de mais experiências evolutivas. Ainda não têm o sentimento do amor e da caridade pulsando nos seus corações. E são, então, capazes de ferir, de magoar, de maltratar. E nós precisamos ver essas pessoas como escorpiões. Talvez o nosso olhar para elas tenha que modificar. E no lugar de estabelecer um olhar de julgamento, estabelecer um outro olhar. Porque se nós somos aprendizes do Evangelho, meus caros amigos, meu irmão, minha irmã, os escorpiões ainda estão no nível de destilar veneno. Mas nós que estamos aqui, estamos em um outro nível. Qual é o nível que nós estamos? O nível da compreensão. O nível do perdão. O nível de olhar para aquela pessoa com um ar de piedade e pensar: oh meu Deus do céu, ainda é uma criança, está dando as cabeçadas dela na vida, está colocando o seu ferrão aí, distribuindo ele a 3x4. Não posso culpá-la, não posso culpá-la, principalmente porque quem garante que eu já não fui, não sou ou não virei a ser em algum momento escorpião para alguém? É preciso que a gente pense sobre isso. Ou nós somos santos, espíritos puros, elevados, como aqui que houve um erro, Deus se enganou lá na hora de mandar a gente para o mundo evoluído, e aí ele se enganou lá, fila muito grande e tal, e botou a gente para o mundo de provas e expiações. Não, né? Então a compreensão nasce principalmente da percepção de que o outro nos feriu, nos magoou, mas eu também sou capaz de ferir e de magoar. E nas horas em que consciente ou inconscientemente eu faço isso com alguém, o que é que eu espero que esse alguém faça comigo? Que me compreenda, que me dê um crédito de confiança, que aposte em mim, dê o benefício da dúvida, me perdoe. Então, se eu espero que o outro faça isso comigo na hora em que eu errar com ele, e não se engane, nós vamos errar ainda com alguém até o final da nossa encarnação. Faz parte da nossa condição. É preciso que a gente entenda isso. Tenho certeza que não vai ser de propósito, vai ser como Chaves dizia antigamente, né? Sem querer, querendo. Mas pode acontecer. E se eu quero ser perdoado, se eu quero ser compreendido, se eu quero que a pessoa me dê uma outra chance e aposte em mim, eu preciso compreender, eu preciso perdoar, eu preciso dar outra chance para essa outra pessoa, eu preciso compreender. Todas as noites, via de regra, quando nós oramos a oração dominical, a gente diz a Deus como: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. São muito mais do que palavras jogadas ao vento, ou pelo menos deveriam ser. Na hora em que a gente fala isso, a gente deve colocar isso em prática. Nós estamos assumindo um acordo com Deus. Estamos dizendo mais ou menos assim para Ele: Pai, eu sei que eu dou as minhas cabeçadas na vida. Então eu estou aqui humildemente me colocando diante de ti, pedindo o teu perdão. E aí eu faço um acordo com você. Tu me perdoas, e na hora em que alguém me ferir e me magoar, eu vou perdoar essa pessoa. Todas as vezes em que a gente ora o Pai Nosso, é isso que significa: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm. Entendendo que esse alguém ainda está no nível de imaturidade psicológica, de falta de conhecimento e de vivência do Evangelho, mas nós não. Nós estamos em outro nível. Nós seremos cobrados de outra forma, porque nós somos conhecedores do Evangelho. E está muito claro lá no slide anterior.
o que é que o verdadeiro discípulo do Evangelho precisa fazer. Muito bem. Então, qual é o grande desafio da gratidão? É exatamente perceber que o nosso grande desafio é exatamente elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer nos momentos de dificuldades. Porque quando está tudo muito bem, é muito bom. Não é não? Todo mundo aqui no Seara de Luz, chega aqui, uma paz, uma tranquilidade, todo mundo se abraça, todo mundo é meu irmão, abraça, beija, ajuda, faz a caridade. É ótimo viver assim. É ótimo ser um cristão assim. Mas o desafio é exatamente você seguir o Evangelho e não deixar de colocar em prática as lições do Cristo nos momentos de dificuldade. Quando alguém pisa no teu calo e dói, e você vai ser desafiado nessa hora a perceber como vai ser a minha postura. Será que eu vou entendê-lo, compreendê-lo, perdoá-lo? Ou será que eu vou dar um pisão no pé dele com mais força ainda? Então nos diz Joana que o desafio à gratidão dá-se nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades, que são também parte do nosso processo de evolução. Porquanto nem sempre os céus humanos estarão adornados de astros, sendo todos nós, sem exceção, convidados em algum momento a passar pela noite escura da alma. Quem aqui de nós não passou pela noite escura da alma? Os nossos muitos sofrimentos, as nossas perdas, as nossas dificuldades de relacionamento, todos esses momentos são desafios de aprendizado que se podem traduzir no que Joana de Ângeles fala como sendo a noite escura da alma. É nessa hora que nós precisamos demonstrar mais ainda a nossa fidelidade a Deus, o nosso agradecimento. Porque quando o sol está brilhando, as flores estão todas perfumadas e a brisa é suave, aí tudo é muito bom. Mas e quando as dificuldades acontecem? Como vai ser a nossa postura? É preciso atravessar a noite escura da alma com a luz do sentimento reconhecido a Deus pela oportunidade que a divindade está me dando de colocar à prova a minha verdadeira motivação em seguir o Evangelho de Jesus. É a prova prática que a vida nos dá a todos os instantes. Ingratidão dos outros, talvez, pode acontecer. Ainda existem escorpiões. Nós ainda somos escorpiões. Pode acontecer a ingratidão. Alguém pode me ferir. Alguém pode me decepcionar. Mas ingratidão de Deus, o que é que vocês acham? Ingratidão de Deus. Será que Deus está fazendo alguma coisa de errado? Porque é natural a gente se levar para dizer, meu Deus, por quê? Quando a gente pergunta isso, naturalmente a gente está perguntando assim, poxa, será que o senhor não errou aí não? Dá para imaginar Deus sendo ingrato conosco? Dá? Nunca no Brasil, como diz aí o popular. Jamais. Jamais. E muitas vezes essas dificuldades são oportunidades que Deus está nos dando. Uma das vezes aqui o nosso amigo cantou aquela musiquinha das pegadas na areia. Uma belíssima mensagem. Todo mundo aqui deve conhecer. Ah, Jesus, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu mais precisei de você, você me deixou só, porque eu olhava para trás e via apenas um par de pegadas na areia. Oh, meu filho, minha filha, olha direitinho. Nesses momentos mais difíceis só existia um par de pegadas na areia. Eram os meus, não eram os seus. Porque nesse momento eu te carregava nos braços. Acontece que às vezes, mergulhado na dor, valorizada, extravasada e potencializada dentro de nós, a gente não para perceber o quanto nós somos amparados pela misericórdia divina, o quanto Deus nos ajuda.
o quanto os bons espíritos nos assistem. Agora, o que a gente quer? A gente não quer passar pelo sofrimento, não? E os muitos débitos, os muitos erros e as muitas necessidades de melhoria que nós trazemos das encarnações anteriores, o que fazemos? Ou nós queremos ter privilégios? Então é preciso que a gente tenha confiança que nunca, em nenhum momento, nós estamos desamparados. Quando isso acontece, e nós então, no lugar de perguntarmos a Deus por quê, agradecemos a Deus e dizemos: oh meu Deus, muito obrigado por essa prova, por essa dificuldade, porque é uma oportunidade que você está me dando de colocar à prova o quão fiel eu sou aos seus ensinamentos. Quando nós somos gratos, quando nós sabemos reconhecer a nossa pequenez ante a grandeza da vida, nós estamos dando passos importantes para nos fazermos plenos e felizes. É de novo Joana de Ângeles quem fala sobre isso, agora já no livro Psicologia da Gratidão. Decepções, ingratidões, está faltando o quê? Afeições destruídas. E aí eu sempre fui perguntando por quê. Decepção, por quê? Ingratidão, por quê? Afeições destruídas, por que afeições destruídas? E aí é Kardec agora vindo para o Livro dos Espíritos, nas questões que eu falei para vocês. E aí eu venho de trás para frente, de propósito. Quem vai perguntar aos Espíritos as decepções oriundas da ingratidão, elas não serão de molde a endurecer o nosso coração e fechá-los à sensibilidade. Ou seja, a gente fica lá, né? Está todo mundo feliz, mas a gente está lá de tromba, né? Como diz, a nossa trombinha lá, amargando a nossa dor. Em outras palavras, Kardec está perguntando: por você ter sofrido uma decepção ou uma ingratidão, vale a pena você ficar nessa postura negativa? Fechar o seu coração, endurecer o seu coração, travar as portas dele, se tornar uma pessoa insensível? Colocando em prática aquele ditado muito comum: um gato escaldado tem medo de água fria, né? E aí os Espíritos nos colocam: é um erro pensar dessa forma. É um erro pensar dessa forma. Primeiro porque o homem de coração, simbolizando com isso o homem e a mulher, todos nós que temos sentimento, ele sente-se sempre feliz pelo bem que faz. Então, para ele, esse é o combustível. Ele não está preocupado se vai ter retorno positivo, negativo ou nulo. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, ele será levado em consideração numa outra vida, na espiritualidade. E o ingrato em algum momento vai ter que prestar contas com a justiça divina. E de que forma você pode ajudar? Então, ficar nessa posição também, nunca no Brasil, nem fora do Brasil, no exterior, no planeta Terra ou fora dele, em qualquer um dos mundos do universo. Não podemos ficar assim. Porque todas as vezes que a gente fica assim, meus queridos, a gente está tomando um copinho de veneno. Sabiam disso? Sabiam, não? E sabe que esse veneno tem outro nome? Esse veneno tem outro nome. Sabe qual é o nome desse veneno? Mágoa. Porque normalmente quando a gente está na vibração e desenvolvendo o sentimento da decepção ou da ingratidão, está presente dentro de nós a mágoa, o rancor, o ódio, o desejo de vingança. Aí eu brinco com isso. Imaginemos que eu chegasse aqui para vocês agora, ou qualquer pessoa na rua, encontrou com você na rua: Wesley, tudo bom? Como é que vai, meu amigo? Olha aqui, eu tenho um copinho de veneno, Wesley, para você. Tu tomaria, cara? Tomaria não, né? Por que a gente não tomaria um copo de veneno? Hein, Alisson? Por que a gente não tomaria? Porque a gente sabe que se eu tomar um copo de veneno, aquilo vai me fazer mal. Vai corroer o meu organismo por dentro, eu posso até desencarnar, né? Então a gente conscientemente salva os estados de transtornos psíquicos, e nós não vamos falar sobre isso. Salva os momentos de dificuldade, quando a gente fraqueja, e aí é uma outra temática. Salvo esses momentos, a gente não toma, porque a gente sabe que vai nos fazer mal. Vai nos fazer mal.
Só que, meus queridos, todas as vezes que a gente alimenta o ódio nos nossos corações, todas as vezes em que a gente acalenta a mágoa, o rancor, o sentimento e o desejo de vingança, é como se nós estivéssemos tomando um copinho de veneno. Ele vai penetrando o nosso organismo e atingindo a nossa organização interna, perispiritual, espiritual, e vai nos corroendo por dentro. Então, todas as vezes em que a gente pensar em guardar mágoa, rancor, alimentar a decepção sofrida, a ingratidão direcionada para a gente, lembremos disso. Eu não posso fazer dessa forma. O copinho que eu tenho que beber todo dia é o copinho do Evangelho de Jesus. É o copinho da água fluidificada, que normalmente nas atividades nós tomamos. Porque essa sim nos fará bem. Nos fará bem. Elevará os nossos espíritos. Então, não podemos fazer com que isso aconteça. Não podemos. Não são só os nossos irmãos que precisam muito das nossas vibrações e das nossas orações, que tomados muitas vezes por um momento de falta de reflexão, se deixam levar por esse ato físico propriamente considerado. A espiritualidade os envolverá, suavizando as suas dores e as suas dificuldades, e vibremos e oremos por eles. Mas nós também muitas vezes fazemos isso sem nos darmos conta. E é preciso que a gente mude. Então as afeições destruídas, elas são sempre uma escolha que a gente faz. Uma escolha. A natureza deu ao homem, dizem os Espíritos, a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela assim as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e tudo é benignidade. Benignidade. Desse gozo será excluído na imagem. Então por que destruir a afeição? Só porque ela fez um ato de ingratidão? E nós vamos ignorar a recomendação magna de Jesus: reconciliai-vos com os vossos adversários. E Dona Santana está me soprando ali: enquanto estiveres com ele no caminho, é mais fácil. Por que destruir uma afeição? Só porque alguém errou comigo? E quantas vezes será que eu errei com ele, com ela, e ela me perdoou? Lembra da história do homem que ia lá no rei, devia, teve a sua dívida perdoada. Logo quando ele sai, encontra alguém que lhe devia e levou aquela pessoa até o juízo cobrando a sua dívida. Por que nós fazemos isso? Se Deus a todo instante está sendo misericordioso conosco, por que não estendermos essa misericórdia para os nossos semelhantes? Então a pergunta é: afeição destruída? Por quê? Todas as vezes em que isso acontece, meus amigos, nós estamos indo na contramão da evolução. Porque o nosso maior objetivo na vida, um dos nossos grandes objetivos na vida, é exatamente construirmos as relações de afeição. Amarmos. Eu costumo dizer que o amor é a grande fatalidade das nossas vidas. Um dia, todos nós nos amaremos como o Cristo nos ama. Isso aqui está lá em O Livro dos Espíritos. Caminhando mais para o final da nossa apresentação, nós voltamos à história. E se o sapo fosse frequentador do Seara de Luz já há mais tempo, fizesse o ESG, né? Participasse das reuniões públicas, tomasse o seu passezinho, a sua água fluidificada, evangelho, assíduo, não faltar nenhuma reunião. Se ele fosse já um frequentador da casa há mais tempo, como poderia ser a postura dele? Uma postura diferente. Muito obrigado, seu escorpião. Oh, rapaz, você não sabe a coisa boa que você me fez, porque você me deu uma oportunidade de fazer o bem. E além de você ter me dado a oportunidade de fazer o bem, você ainda me deu uma outra oportunidade, a oportunidade de colocar à prova a minha paciência, a minha resignação, a minha compreensão,
olha, seu escorpião, eu vou ser grato a você eternamente por essa oportunidade que você me deu. E tem mais, se você precisar na volta, eu levo você de volta também. E aí a outra versão da história era a versão de um sábio que estava lá tentando tirar um escorpião que estava se afogando no lago. Ele pegava o escorpião desesperado ali naquele momento, se afogando, picava ele. Aí ele sentia dor, caiu o escorpião na água de novo. Ele ia lá e pegava o escorpião picava ele. O escorpião, ele só sabe fazer isso. E aí o aprendiz que estava vendo aquilo disse, mas poxa, seu sábio, aí você é sábio, mas nessa hora vamos combinar que você não está sendo muito sábio não. Porque você não está percebendo que todas as vezes que você pegar o escorpião, ele vai lhe ferir? Ele disse, pois é, essa é a natureza dele. A minha natureza é ajudá-lo. Todas as vezes que ele precisar da minha ajuda. Se a natureza dele é ferir, não me importa. A minha natureza, o que eu quero fazer é ajudar. E eu vou ajudar tantas vezes quantas forem necessárias. Diz a história que depois de ser picado algumas vezes, ele pegou uma folhinha, né? Pegou o escorpião, porque ele era sábio, né? Ele queria só dar uma lição para o seu discípulo. Então, meus queridos, a gratidão individual é uma nota harmônica a contribuir para a sinfonia universal, ampliando-se e tornando-se um sentimento coletivo que proporciona um equilíbrio social e espiritual à humanidade. Muito bem. Gratidão, então, sempre. É o que nos diz Joana de Ângeles. Toda hora é hora de agradecer a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo. Pelo bem que nós recebemos, sim, claro, lógico e evidente. Pelo mal que não nos aconteceu, lógico. Mas também pelo mal que nos sucede. Porque na hora em que isso acontece, nós estamos sendo colocados à prova na nossa fidelidade, na nossa fé, na nossa convicção nos ensinamentos do Cristo, independentemente de qualquer coisa. E aí, a gratidão tem que ser um roteiro de vida. Rapidinho para encerrar a nossa palestra. Conta Joana de Ângeles no livro Espírito e Vida que um grande espírita, já no plano espiritual, decidiu na noite de Natal ir às regiões do sofrimento para pregar o Evangelho. Estava lá o espírito missionário pregando o Evangelho. Ele pegou o Evangelho e estava lá falando para os espíritos trevosos que estavam em situações dificultosas, sofredores, lá nas regiões de sofrimento, e foi ler o Sermão do Monte. No trecho em que Mateus, registrando Jesus, nos diz: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Aquele espírito ainda recalcitrante no mal, então, pegou o Evangelho, arrancou o Evangelho das mãos daquele espírito e rasgou todas as suas páginas e jogou ali, na lama, no charco em que eles estavam mergulhados. O espírito missionário não se fez enrogado, olhou para aquele espírito ainda endurecido e disse: meu irmão, você me perdoe. Eu não ter conseguido alcançar a sua alma com o verbo divino, é porque eu ainda sou um espírito muito inferior. Muito inferior. Eu compreendo a tua revolta, a tua dor, o teu sofrimento, porque não conhece Jesus. Não conhece Jesus. E eu me reconheço talvez indigno de apresentar Ele a você, meu irmão. Mas sabendo que Ele é o médico do amor por excelência, eu não consigo recuar. Recorda Jesus na evocação da sua história, nascido na manjedoura, supliciado na cruz, no momento extremo, meu irmão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meu irmão, só Jesus para suavizar as nossas dores, só Jesus para alimentar os nossos corações. E aí, envolvido já em outro sentimento, aquele espírito antes endurecido, agora teve o seu coração amolecido e disse: fale-me mais desse homem. Fale-me mais desse homem que te dá forças para vencer o ódio, a ira e amar a uma pessoa como eu, que te fiz o mal até o ponto de chamar-me de irmão. Fale-me mais desse homem. O grande homem, meus caros amigos, o grande símbolo da gratidão, o mestre das nossas vidas, a nossa grande referência. E lá na questão 937 de Livro dos Espíritos, a primeira da nossa temática de hoje, os Espíritos nos convidam a refletir. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado. Se ele enfrentou
enfrentou as dificuldades de cabeça erguida, se ele não se deixou levar pelas decepções, pelas ingratidões e continuou a amar, mesmo sendo negado, perseguido, crucificado, injuriado, por que nós vamos fazer diferente? Nós não podemos fazer diferente. E é Joana quem diz que Jesus, o homem luz, é o maior exemplo de maturidade psicológica. Fez da sua vida uma vida dedicada à gratidão, pelo amor com que enriqueceu a terra desde então, vivendo exclusivamente para o amor, para o perdão, para a misericórdia e para a compaixão. Que o Divino Mestre seja sempre o nosso foco de luz, a nossa grande referência, que as suas palavras, meus caros amigos, cada vez mais entrem nos nossos corações, e na hora da dificuldade, do sofrimento, da decepção, da ingratidão, da perda de uma afeição, não esquecemos daquele que nos ama incondicionalmente, independentemente de qualquer situação. Jesus Cristo, o nosso Mestre, o pastor das nossas almas, o médico dos nossos corações, o nosso melhor amigo. Que Ele nos envolva, nos proteja e nos abençoe a todos. Muito obrigado, meus queridos, pela atenção, pela paciência que vocês tiveram com as nossas palavras. E então tenhamos uma ótima noite repleta de muita paz e de muita harmonia. Que Jesus nos abençoe.